Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Hoje, no Ministério Resgatando Pródigos na última hora, nona reunião de ensino, de estudo da palavra. E eu trago aqui um texto que se encontra no capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 14 até o 34, onde nós vemos aqui Jesus operando milagres, como a cura da sogra de Pedro, os demônios expulsos e muitos são curados, o discipulado é testado, Jesus acalma a tempestade, os endemoniados de Gegesa, na província dos Gadarenos. Nós vemos aqui Jesus permitindo aos demônios entrarem nos porcos e os moradores da cidade rejeitando o Senhor. Veja bem, o tema deste estudo de hoje é: Deus nunca diz não a ninguém que vai até Ele com fé. Nós estamos vendo aqui nesse texto, como em toda a palavra de Deus no Novo Testamento, as obras que Jesus Cristo operou, e nenhuma delas foi gradual. Não houve várias sessões, não houve vários dias para a pessoa alcançar a cura. Se não foi ali instantânea, é porque o Senhor enviou essa pessoa ao sacerdote, enviou essa pessoa ao tanque para se lavar, mas não passou mais do que uma hora imaginando o percurso que essa pessoa percorria. Não houve no outro dia a pessoa sendo curada 24 horas depois. A obra de Jesus não foi gradual, foi instantânea. Tanto a cura, como a libertação, como os milagres, as maravilhas, o poder do Espírito Santo na vida dele, para a glória de Deus. E nós, hoje, somos aqueles que Jesus disse que faríamos, ou melhor, que faremos as obras iguais ou maiores que Ele fez, porque que Ele disse: eu irei para o Pai. Ou seja, vocês continuarão aqui, através do meu discipulado, revestido pelo Espírito Santo de Deus, vocês continuarão a executar, a realizar essas obras na vida de todo o seu próximo. Nós vimos isso muito constante na vida dos apóstolos, nos tempos apostólicos. Nós vimos isso no início da igreja primitiva. Nós vemos isso quando o cristianismo foi inaugurado no dia de Pentecostes, porque antes do dia de Pentecostes não havia cristianismo. Jesus era judeu, falava para judeu, viveu para judeu, cumpriu a lei dos judeus e foi para os céus, ressuscitado como aquele que os profetas falaram que viria, como Messias, como ungido, o Cristo de Deus, o enviado, com este propósito específico. E o Senhor Jesus, Ele se deparou enquanto estava aqui, e agindo de uma forma empática através disso, com muitas doenças, enfermidades, possessões, tudo fruto do pecado, fruto de uma vida desregrada, desmedida, fruto de uma vida sem santidade, fruto de uma vida atribulada. Obviamente que nem todos eram responsáveis pelo que estava acontecendo com o seu próximo, mas todos estavam de alguma forma interligados. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, e o pecado ele está à espreita, e não existe pecadinho ou pecadão, não existe um momento de oportunidade, basta errar, basta pecar. E Jesus aqui, diante de um povo totalmente comprometido com as suas idolatrias, com os seus pecados, com as suas faltas e falhas, com as suas pendências, com seus enganos, corrupções, tudo que existia na época de Jesus está hoje, se não aumentado, e de igual para maior. Tudo que acontecia sem a tecnologia nos tempos de Jesus, espiritualmente acontece nos dias de hoje em nossas vidas. E Jesus aqui, Ele opera maravilhosamente, de grandes formas. Jesus realizou as obras que os profetas predisseram que o Messias iria fazer. Jesus, Ele realizou as obras que os profetas disseram que iria fazer. Da mesma forma que nós devemos realizar as obras que o Rei Jesus, nosso Senhor e Mestre, disse que faríamos, porque Ele disse
eu vou para o meu Pai, mas todo aquele que crê e me receber, e receber as minhas palavras, águas vivas fluirão do seu interior. Ele diz que nós faremos obras iguais, semelhantes ou maiores que ele fez. Então Jesus não mente, Jesus nunca mentiu. O pai da mentira é o diabo. Jesus é o nosso rei, nosso salvador, e se ele disse que assim ia acontecer, assim deveria acontecer, assim deve acontecer. E por que então temos tantos doentes em nosso meio, tantos enfermos? Existe uma coisa natural, o nosso corpo, como Jesus teve o seu, o nosso corpo, ele é um corpo de certa forma frágil. Nós não aguentamos uma certa quantidade de peso, nós não conseguimos andar uma certa quantidade de quilômetros, porque o corpo ele tem um metabolismo que funciona de forma ordenada, dentro das limitações de altura, de peso, dentro das próprias condições. Eu não estou falando dessas fraquezas, eu não estou falando de um cansaço natural depois de um dia de trabalho, eu não estou falando de coisas que a gente muitas vezes até abusa, como eu sempre cito o exemplo: você toma um banho super quente e sai numa chuva fina, de repente você vai pegar uma doença e você vai atribuir aquilo a demônio, e não é demônio, foi um erro seu, uma imprudência. Eu não estou dizendo essas coisas, mas eu estou dizendo que Jesus, quando cita lá no 31, que os demônios rogaram e que o próprio Senhor Jesus permite, Jesus ele estava ali diante de uma visão espiritual. Ele olhava para os demônios olhavam para ele dialogava com os demônios, falando com os demônios ao vivo e a cores numa dimensão que os homens daquela cidade não compreendiam. Essa foi a primeira cidade que rejeitou o Senhor, e rejeitou o Senhor por causa dos porcos. Porque a lei de Jesus, a lei que Jesus cumpria, obedecia, de Levíticos 11, se não me falha a memória, fala sobre esses animais imundos, e porco é um animal imundo para o judeu. E Jesus permitiu, porque jamais Jesus ia se alimentar daquilo. Porque a vida humana para ele tem muito mais valor do que a de animais. Não valemos mais que pardais? Então nós temos um valor imensurável. A vida nossa está no sangue, e o sangue de Jesus foi o preço, a moeda paga para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então a questão é: por que nós não vemos esses milagres acontecerem? Por que não vemos discípulos hoje, líderes, pregadores, homens e mulheres de Deus, com tanta frequência como os apóstolos e como o próprio Senhor Jesus, por onde passava, libertava cego, paralítico, coxos, mancos, mulher envergada na sua coluna de fluxo de sangue, ressuscitava? Eu sei que a mídia não tem interesse de propagar esse tipo de informação, por um caso aqui, outro caso acolá, mas na frequência aqui que Jesus operava e depois os apóstolos operaram, houve uma fama, entre aspas, espalhada pelo mundo todo, que havia um Messias prometido pelas Escrituras, através da boca dos profetas, para o poder de Deus, que ia se manifestar com poder e glória na terra, anunciando o reino, uma salvação. E esse Senhor Jesus viria com poder e maravilhas que ele, se consagrando, conseguiu através do Espírito Santo realizar. Na terra, como Filho do Homem, ele tinha poder sobre os demônios. Na terra, como Filho do Homem, ele tinha poder sobre doenças, ele tinha poder sobre enfermidades. E Isaías escreveu, o profeta Isaías falou que ele levou sobre si, levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. E por que adoecemos? E por que andamos enfermos? O que mudou na estrutura da igreja? Porque hoje nós temos no culto pessoas ainda sentadas em cadeira de rodas. Porque ainda hoje nós temos pessoas que estão entubadas na sua casa ou no hospital, que entregaram a sua vida para Jesus. O que temos para oferecer hoje?
ao Espírito Santo de Deus, que procura vasos de honra para, através dele, no nome de Jesus, operar as mesmas maravilhas que os apóstolos, que nos ensinaram a ser igreja, que anunciaram Jesus aos gentios, que trouxeram a mensagem do Evangelho aos gentios. O que nós podemos dizer para os apóstolos hoje acerca da nossa vida em comunhão com Jesus? Então veja quantas maravilhas Jesus fez, quantas obras Jesus fez. Vamos ler Lucas 4, 40. Abre comigo lá, porque eu gosto de folhear a Bíblia. Lucas 4, 40. Diz assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças traziam até ele, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Eu estou me colocando aqui na primeira pessoa. Eu já vi alguns milagres, algumas maravilhas, algumas respostas de oração da parte de Deus em nome de Jesus, inclusive em territórios distantes, muito além de onde eu estava, pelo poder do Espírito Santo. Mas ontem eu meditando sobre essa palavra, e nessa semana ouvindo muito sobre esses momentos da vida de Jesus, em que ele se colocava no lugar das pessoas e via o mal que essas pessoas estavam vivendo, sentindo. E eu comecei a ficar indignado comigo mesmo, porque além de me achar um não merecedor do que eu um pouquinho já conheço, eu não me acho merecedor, digno disso. Eu fiquei pensando, falei: Senhor, como nós estamos longe de ser a imagem e semelhança de Jesus. Como nós estamos longe, eu falando de mim, como eu estou longe de sequer pensar em fazer isso. E não é por falta de fé, porque eu sei que eu tenho fé, mas eu não sei a dimensão da fé. Eu sei que eu tenho uma medida, e essa medida que me deu foi o Senhor Jesus. Só Ele pode aumentar. Mas o que eu tenho é suficiente para me ficar indignado de saber que eu tenho irmãos em Cristo, da mesma família de Deus, que eu tenho vários próximos a mim, que passam por lutas e enfermidades. E eu não sei, e às vezes não encontro no Espírito uma direção, uma estratégia, uma oração específica. Já aconteceu, sim, claro, mas eu digo aqui que no andar de Jesus, e eu não estou querendo ser como Jesus, longe de mim, querer me comparar e achar que eu sou igual a Jesus. Eu sei do meu caráter e das minhas deformações, mas eu digo que se o Mestre nos ensinou como seus discípulos, se o Mestre nos escolheu, se o Mestre nos revestiu do Espírito Santo, se o Mestre nos dá poder e autoridade através do seu nome, se o Mestre diz que faríamos coisas iguais ou maiores que Ele fez, por que tantos doentes, tantos enfermos na nossa comunhão, na nossa irmandade? É nisso aí que eu me peguei a torturar, porque eu me senti um servo de Deus inútil. Porque neste momento que eu estou pregando aqui, tem alguém precisando de oração, tem alguém precisando de intercessão. E eu queria ter mais do Espírito Santo na minha vida, para que ele pudesse falar: vai em tal lugar, liga para tal pessoa, conversa com fulano, ora com Beltrano. Como foi nesse tempo com os apóstolos, que não tinham vontade própria, tinham livre-arbítrio para fazer ou não fazer, mas faziam por inspiração e revelação do Espírito Santo de Deus. O exemplo está aqui, e foi agora há pouco, não faz muito tempo, que o Senhor Jesus entregou tudo isso nas mãos deles. Talvez para nós 2000 anos sejam anos demais, mas se nós levarmos pela mente do Espírito, foi agora há pouco.
a gente consegue ouvir soar da multidão seguindo Jesus até a crucificação. A gente consegue, pela fé, imaginar aquele dia, aquela hora. Mas também conseguimos, pela fé, ver as ações de Jesus por onde passava. E eu vou dizer uma coisa: o poder de Deus, ele é maravilhoso. Na vida de Jesus foi assim. Não pense você que, se houver na sua reunião, no seu grupo, na sua igreja, uma pessoa que não tenha fé, que ela é responsável por não acontecer milagre. Não. Jesus, ele não estava nem aí. A vontade dele é em curar, através do amor de Deus nele, no poder do Espírito Santo, que fez dele morada e habitação. Ele, com o seu poder e autoridade, ele suplantava qualquer que ali naquelas presenças ali, qualquer presente que tivesse ali, qualquer pessoa que não acreditasse, que duvidasse, que zombasse, escarnecesse dele, não mudaria o cenário. Ele curaria, ele libertaria, ele sararia. Aleluia! Então, muitas vezes, nós estamos num lugar, num ambiente ou num grupo de pessoas e as coisas não acontecem, a gente acha que é oração contrária, a gente acha que é alguém se levantando, a gente acha que é alguém que não tem fé, e na verdade não é nada disso. O problema é que nós não conseguimos mover céus e terra. Veja que Jesus, vamos ler Lucas 7:21, para não ficar só nas duas palavras. Na mesma hora ele curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Olha a obra que Jesus Cristo nos ensina a fazer. Olha a obra que Jesus Cristo nos ensina a fazer. Eu não sei você, mas quanto tempo faz que você não vê um milagre na tua igreja? Gente, eu não estou falando de igreja como coisa ruim. Eu estou dizendo que nós precisamos acordar, sair desse marasmo espiritual. Nós precisamos desejar com lágrimas, orar pelo próximo. Nós precisamos desejar com lágrimas, desesperadamente, do Espírito Santo, que foi enviado, rogando Jesus ao Pai para que o enviasse, para que viesse sobre nós e nos revestisse com poder e virtude. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ele teve fome por 40 dias, aleluia, ele ficou lá se consagrando. Mas quando ele volta pleno do Espírito. Ele vai na companhia do Espírito. O Espírito Santo o assiste. Mas quando ele volta cheio do poder e virtude do Espírito Santo. Então nós temos que desesperadamente desejar, buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, para que nós possamos, como Jesus, olhar para as vidas sobrecarregadas, aflitas, atribuladas por espíritos malignos, por demônios, por enfermidades provocadas por demônios que se arrastam pela nossa genealogia ascendente. Nós precisamos desesperadamente cortar essa legalidade, essa brecha que esses espíritos malignos vêm lá dos nossos tataravós, atravessando gerações e gerações das nossas famílias e matando, levando à sepultura as pessoas nas mesmas condições, perpetuando uma obra maligna. Nós precisamos abrir os olhos para essa obra do inferno e precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor Jesus nos dá para combater essa malignidade. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Nós, por mais intelecto que tenhamos,
por mais nível acadêmico que possuímos, isso muitas vezes vai complicar a nossa vida, porque nós vamos criar em nós padrões de comportamentos e padrões de aceitação. E quando vamos falar com Deus, o próprio Espírito fala ao nosso coração, nós não vamos dar importância, porque já sabemos demais, conhecemos demais, não precisamos que ninguém nos ensine. E a própria Bíblia diz que ninguém mais vai ser necessário te ensinar, porque o próprio Espírito Santo de Deus é quem vai te ensinar. E nós rejeitamos isso porque achamos que conhecemos tudo. Mas tudo aquilo que gera em nós experiência tem que ter resultado. E a nossa vida em Cristo como crente muitas vezes não tem o resultado. Temos que ter humildade para reconhecer o quanto estamos aquém do que o Senhor Jesus queria que nós estivéssemos. Aleluia! É tão simples e tão complicado de alcançar, mas é tão simples de entender. Se queremos seguir os passos do Mestre Jesus, devemos obedecer às suas ordenanças, os seus conselhos, as suas ministrações, o seu Evangelho. Sim, mas nós devemos também, no poder do Espírito Santo que estava sobre ele e está sobre nós, realizar as mesmas obras, ou maiores, que ele fez. E confesse para mim, você tem visto isso? Ou, glória a Deus se você tem visto, mas você tem visto isso no volume que a gente gostaria? Você tem visto isso na frequência que a gente gostaria? Responda para você mesmo. Aqui nós vemos obras fantásticas. Vamos abrir lá em Marcos 1, 34. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 34. Olha só. Palavra de Deus, fica com ela. E ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, de vários níveis, mas não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. Quando aqueles filhos de Cefas, alguma coisa assim, foram expulsar demônio, eles mencionaram o nome de Jesus e de Paulo. E os demônios falaram para eles, para 2 deles pelo menos, que foram vítimas desses demônios. Cristo nós conhecemos, Paulo também não sabemos quem é, mas vocês são quem? Então tem muitos de nós que não temos buscado o suficiente em Deus para termos autoridade de Deus sobre os demônios. Os próprios discípulos, em certa ocasião, não puderam expulsar de um lunático, de um filho, de um homem desesperado, porque aquela casca só saía com jejum e oração. Então há níveis de atuação no mundo espiritual que os demônios conhecem. Eles sabem em que posição eu e você estamos para ordenar alguma coisa sobre eles. Como, por exemplo, sai desse homem, sai dessa mulher. E aí nós vemos por que não sai. Então, o Senhor Jesus, ele fez isso aqui de conhecimento de causa. E os demônios sabiam, olhavam para ele, opa, isso aí não dá. E outra, hoje nós não vemos a frequência disso, e para piorar, nós vemos o medo, um espírito de medo da liderança, um espírito de medo da própria congregação, em não ter esse tipo de confronto. Porque muitos endemoniados buscam a luz de Jesus na Irmandade. Mas lá esses demônios não são expulsos. E as pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem. E a vida dela não muda. Porque não tem como Jesus habitar pelo Espírito na vida de uma pessoa e ela continuar a ser a mesma. Não tem como.
Tem que haver uma mudança. Nós precisamos buscar o Espírito Santo com lágrimas de arrependimento, com lágrimas em orações, com lágrimas em intercessão. Nós precisamos buscar de Jesus que aumente a medida da fé para crermos nisso. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para receber os dons que Ele tem para nós, para que nós possamos dar um fruto e possamos ser reconhecidos no mundo espiritual como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, através de Jesus Cristo. Vamos ler aqui Lucas, já li 7:21. Vamos ler agora Atos 19, 11 e 12. 19, 11 e 12 diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias. Quisera fosse esse Paulo, mas Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais tocados por ele eram levados aos enfermos, os quais eram curados, e espíritos malignos os deixavam. Espera aí, é Jesus que está fazendo isso? Não. O apóstolo Paulo, alguns anos depois da ressurreição do Mestre, Paulo permanecia com a mesma unção que estava sobre Jesus. O mesmo Espírito de Deus sobre Jesus realizava em Paulo as maravilhas que Jesus fez. Paulo aprendeu com o Senhor Jesus e Paulo colocava em prática o que aprendeu como apóstolo, discípulo do Senhor. Tanto que o demônio menciona: Jesus eu conheço, Paulo eu sei bem quem é. E hoje os demônios deveriam falar a mesma coisa. Jesus eu conheço, e fulano, Paulo, José, Antônio, Luiz, Maria, Sandra, Lúcia, enfim, eu também sei quem é. Eles deviam tremer diante de nós no poder e autoridade do nome de Jesus, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. No mundo espiritual temos uma marca que nos identifica como povo e filho de Deus. O demônio ele olha para nós e fala: cadê a manifestação? Porque muitas vezes ele nos engana, nos ilude, muitas vezes ele desvia a nossa atenção, porque ele sabe que há uma bomba dentro de nós, iluminada pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que quando impomos as mãos, muitos de seus asséculas cairão por terra, serão derrotados e presos no lugar que Jesus determina. Então a ideia de Satanás é que estas coisas que Jesus fazia, as coisas que os apóstolos faziam, que Paulo fazia, que trouxe para nós os gentios que é possível fazer, porque o Senhor Jesus disse que coisas iguais ou maiores faríamos. A ideia de Satanás é que nós prestemos atenção em outras coisas e não nessas maravilhas. Aleluia. Por isso eu trouxe essa palavra hoje ao seu coração, para que você medite e saiba que eu e você, em Cristo Jesus, temos poder para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Porém, Jesus olhava para aquele seu semelhante e dizia: você não nasceu para isso. Você não tem que viver isso. Você não tem que viver desse jeito. E num instante ele abria pela palavra da sua boca. A Bíblia diz pela palavra. Esse Novo Testamento não estava escrito ainda. Então não é a palavra Bíblia, é pela sua palavra, pela sua autoridade, pelo seu poder. Ele ordenava, e ai do demônio que não saiu, ai da doença que não saiu. Ele tocou na mão da sogra, o espírito da febre saiu, o espírito da surdez saiu, o espírito do mudo saiu, o espírito da epilepsia saiu, o espírito da tuberculose, da lepra, da varíola, tudo que você imaginar. São espíritos demoníacos, malignos, satânicos e diabólicos, enviados para os patrocinados ou mesmo atraídos pela pessoa, mas que na autoridade e no poder do nome de Jesus saiu. Mas para que
temos fé, porque ninguém pode se aproximar de Deus sem fé. E hoje nós não somos mais, infelizmente, ministrados sobre ter fé, sobre ter poder, sobre ter autoridade, sobre buscar o Espírito Santo, essa autoridade que está disponível para nós, pelo revestimento que Ele traz a nós, para que pelo poder da imposição de mãos, pelo poder da nossa palavra, as doenças se submetam, abandonem as pessoas, a paralisia, os nervos, os AVCs, os cânceres, tudo esses espíritos batem em retirada. Aleluia. Aleluia. Precisamos entrar na palavra de Deus e seguir o exemplo do Mestre. Precisamos seguir o exemplo dos apóstolos, dos discípulos. Paulo, ele tinha tanta unção de Deus que ele encostava no lenço, levava lá a unção e ajuda. Como Eliseu, que depois de muitos anos enterrado, na pressa jogaram um cadáver lá no túmulo dele, o homem voltou à vida, porque o poder da unção de Deus, a unção dobrada do Espírito Santo de Deus, estava sobre Eliseu, morto há muito tempo. Não tocou nas vestes, tocou nos ossos. Aleluia. Aleluia. Tantos outros exemplos nós temos na palavra do Senhor, e eu estou falando isso para mim, que me sinto envergonhado, com um pouco de indignado, há tanto tempo, ouvindo, me sentindo bem, realizado, vendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali acontecer, glória a Deus, estou no caminho que é Jesus, mas eu garanto, Jesus tem muito mais para mim e para você. E nós não podemos desistir, devemos orar e buscar a orientação do Espírito Santo. O que faço, meu Senhor, para alcançar a tua plenitude em mim? Para que eu possa olhar para o meu irmão, para a minha irmã e dizer: levanta dessa cadeira de rodas. Que eu possa olhar para o meu irmão e dizer: o teu casamento está restaurado. Deus manda dizer que você vai ter um filho. Deus manda dizer que a esterilidade foi tirada. Deus manda dizer que está vindo prosperidade. E não profetadas, não promessas, e nem busca de fama. Nós precisamos buscar, para não envergonhar o Senhor de nossas almas, Jesus Cristo, para não envergonhar os nossos conservos discípulos, que realizaram em Cristo Jesus tantas coisas, que deixaram escritas para nós lermos, meditarmos e praticarmos. E nós andamos por aí doentes, enfermos, vítimas de todo tipo de moléstias. Aleluia. O mesmo versículo 19 de Atos conta a história de Seva, os filhos de Seva. Olha só, os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem possuído do espírito, não é de legião não, e não é de vários espíritos, é do espírito maligno, saltou sobre eles e os dominou, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos. Sobreveio temor a todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja, foram imitar Paulo. A imitação é um tipo de zombaria. Foram imitar Paulo e apanharam de um louco em Éfeso. Nós temos que mudar, porque as maravilhas extraordinárias que Paulo fez através do poder de Deus e que nos ensina nas suas epístolas está disponível para nós, está à nossa disposição. O cristianismo inaugurado no dia de Pentecostes trouxe para nós a presença amável, adorável do Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus nos acompanha.
Este Espírito de Deus está buscando em nós oportunidades para que Ele possa exercer o seu poder, virtude com fogo, para que as pessoas, como em 1920, em 1910, quando alguns dos homens mais famosos, pregadores e missionários de Deus, enviados a mais longínquas nações, milhares de pessoas eram curadas, milhares de pessoas eram removidas dos leitos de enfermidade, milhares de pessoas deixavam suas cadeiras de roda, e não tinha nenhum ator, não tinha nenhum teatro, não tinha nenhum artista, não tinha nenhum mercenário. Eram homens que deixaram tudo para seguir na companhia do Espírito Santo a obra que Jesus começou de redenção do mundo. Onde estão esses homens que hoje deviam estar cumprindo esse papel? Eles não tinham medo de ir para a cidade com dinheiro, sem dinheiro. Eles não tinham medo de morar num lugar escondido no meio do mato, ou com índios, como David Braga, um jovem, foi viver e pregar o Evangelho com os índios americanos. Quantas? Eu estou falando isso porque eu me sinto envergonhado. Porque eu poderia ter feito até aqui muito mais que fiz. E agora eu estou entrando numa fase de quero fazer o dobro, o triplo. Eu estou entendendo que, como Caleb, 40 anos após andando no deserto, com a idade de 80 anos, disse: eu me sinto como um menino. E eu quero sentir isso com o Espírito Santo na minha vida. E eu estou compartilhando isso com você, não é porque eu quero e sonho com isso, é porque a palavra diz que está disponível para mim e para você, porque tem muitas pessoas nessa última hora, tem muitos pródigos por aí, que precisam ser resgatados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ler Marcos 9, eu já estou terminando. 9:39 diz assim: Jesus, porém, diz: não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Veja só. Jesus, ele é contra o sectarismo, ele é contra a acepção de pessoas, ele é contra o julgar pela aparência. Veja bem, os discípulos falam para ele: mestre, nós vimos que olha só, mestre, vimos não fala nem o nome da pessoa, não fala se é judeu, se é gentil, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, olha só, o qual não nos segue, achando eles que o poder, por egocentrismo, que o poder de Jesus girava em torno deles, que só na igreja deles é que Jesus fazia milagre, achando eles que só quando ele orava Jesus fazia milagre, achando ele que só quando estava ali com os irmãos da intercessão é que o milagre acontece. Olha aqui, o qual não nos segue, ou seja, não faz parte da minha denominação, então deixa de lado, não vamos fazer a reunião. Vamos reunir o pessoal aqui, cada um de uma denominação. Não, a minha visão, na minha igreja, na minha visão, eu não concordo, e começam aí, sectarismo, divisão, acepção. Esse espírito não é de Deus. Aleluia. Por isso que a obra está a passos lentos. Por isso que não há tanto derramamento do Espírito Santo, não há tanto batismo do Espírito Santo, não há tanto envolvimento, consagração, renúncia para alcançar o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas, estou no meu time, no meu clube, estou na minha situação, aqui é ótimo, adorei as paredes, a iluminação, o som, está tudo maravilhoso. Mas a obra que Jesus começou, os apóstolos continuaram e trouxeram
E olha só a audácia desses discípulos. E nós o proibimos porque não nos segue. Peraí, você aqui não pode. Você não pode ser batizado. Você não pode tomar Santa Ceia. Santa Ceia, você não pode tomar ceia. Esse negócio de Santa Ceia é moderno. Você não pode tomar ceia. Ah, você não pode. Não, você não é batizado. Ah, você é amaziado. Ah, você é uma série de. Ah, você fuma. Ah, você bebe. Ah, aí eu pergunto: Jesus fez uma fila. Nesse período que eu li Mateus 8, estou lendo aqui algumas passagens que Jesus operou milagres e maravilhas, que expulsou de muitos diversas doenças e enfermidades malignas. Eu estou dizendo para você a obra que Jesus fez, os apóstolos continuaram, e eu estou dizendo para você, imagine, Jesus fez uma fila e falou: Pedro, vem cá, separa quem fuma, separa quem bebe, separa as prostitutas, separa, eu só quero gente aqui que pensa como eu, que tem a visão da minha igreja, que tem a visão. Foi isso que Jesus fez? E hoje não temos isso? Responda para você. Não temos isso? Não julgamos pela aparência, como fez Samuel quando foi atrás para ungir Davi? Não julgamos como o povo julgou Saul, o melhor rei de toda. Não foi assim. Todas as vezes que nós entramos no nosso juízo, nós não cumprimos a vontade de Deus. E olha aqui. Nós o proibimos. Quem são os discípulos para proibir alguém de invocar o nome de Jesus? Vimos um que em teu nome expulsava demônios. Olha só. Eles já confirmam aqui que o nome de Jesus é poderoso para ser invocado, porque expulsava. Não estava falando tentando expulsar. Expulsava demônios. Aí vem eles, mas nós, porque eles não seguem a gente, nós proibimos. Aí Jesus vem: não proibais. Ué, que é isso? É no seu nome que ele está expulsando demônio ou é no meu? Então, não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Como é que eu digo que Jesus é bom? Como é que eu digo que Jesus é maravilhoso? E expresso isso através das orações e intercessões, louvor e gratidão com ações de graça. Aí vem alguém aqui e fala comigo algo, eu falo assim: mas Jesus podia ter sido diferente. Opa! Totalmente contraditório. Vamos continuar, Marcos 16, 17. Olha só o que diz. Marcos 16, 17. Diz assim a palavra do Senhor: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então veja bem. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, no versículo 15. Então ele já está dizendo: se eu estou mandando vocês irem, se eu estou ordenando vocês irem, vocês vão cumprir, porque a minha palavra vai se cumprir na vida de vocês. Vocês vão fazer o que eu estou falando, porque eu vou estar com vocês. Então ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Básico, simples assim. Você crê, está salvo. Não crê, está condenado. Não tem meio termo. É frio ou é quente? Morno, ele vai vomitar na boca. Aí ele diz aqui, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus ele não está falando: olha, se você sair no domingo vai ser assim, mas na terça-feira não é. Não! Ele está dizendo que esses sinais nele acompanharão a pessoa aonde ela quer que for, seja um crente que precisa, seja um não crente que precisa. Quando você invocar o nome do Senhor, se tem demônio, tem que sair. Aquele gadareno não era cristão.
não era judeu. Não tem condição para o nome de Jesus ser ou poder ser impedido de agir. Quando você, no nome dele, fala, as coisas têm que acontecer. E não é porque eu falei, é porque ele disse que se eu falasse, ia acontecer alguma coisa. Aleluia. Agora, sabe por que não acontece? Vamos ler e terminar. Lucas 21, 8. Ele então respondeu: cuidado para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo e chegou o tempo. Não os sigais. Lucas 21, 8 nos traz aqui um motivo para nós levarmos em consideração o porquê, um dos porquê que nós não alcançamos essa autoridade e poder no nome de Jesus. Porque muitas vezes estamos debaixo de julgo, muitas vezes estamos debaixo de direção, ou até mesmo de autoridade, que não perscruta, medita, lê a palavra, não busca a revelação do Espírito Santo e nos ensina, acaba por nos ensinar, recém-chegados ali naquele local, coisas muitas vezes que são erros doutrinários ou que são contextos totalmente fora da realidade bíblica, outra por inveja mesmo. E muitas vezes somos impedidos porque somos esmagados a continuar a fazer a mesma coisa por 30, 40 anos. E outras vezes não temos aquele prazer que Jesus tinha de ensinar, discipular, para que a obra continuasse. E hoje, as pessoas têm medo de perder outras pessoas, de criar concorrentes. A visão muitas vezes é essa: não vou passar, não vou buscar, não vou ensinar, porque amanhã pode se tornar um concorrente. Por quê? Porque o foco mudou. O foco não é mais ser cheio do Espírito Santo numa casinha de saber. O foco é não ter o Espírito Santo num palácio de ouro e prata. O foco mudou. E eu glorifico a Deus se houver exceções. Eu glorifico a Deus se houver exceções. Eu gostaria que você meditasse nesta palavra. Eu gostaria que você, refletindo, entendesse que sem o Espírito Santo não há direção alguma em qualquer obra que eu e você fizermos para o reino de Deus. Vai ser automático, vai ser mecânico, vai ser humano, vai ser até carnal, mas espiritual, não. Porque as coisas acontecem no reino de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus. Nós somos habitação e morada dele, e se ele habita em nós, temos que deixá-lo controlar nossas vidas, usando a nossa mente, consciente, inconsciente, subconsciente e supraconsciente. Nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo conduz as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. Deus, ele tem um idioma, ele tem uma linguagem própria, divina e celestial. As nossas palavras carregadas do nosso pecado, a semelhança de Adão, as nossas palavras, elas não chegam nem a entrar aonde a glória de Deus está cercando. Então é preciso que o Espírito Santo traduza tudo isso na linguagem divina celestial, para que assim, Pai, em nome de Jesus ouça e em nome de Jesus nos responda. E sempre
quando Deus faz algo, não é 6 meses, 1 ano, 10 anos. E todas as pessoas que existiram e que existem na Terra, como humanidade, não nasceram para ser portadoras de demônios e nem dos efeitos desses demônios. Nós nascemos para brilhar e resplandecer a luz de Jesus, que é a luz dos homens, que é a vida dos homens. Nós precisamos entender isso, para poder assim, com o Espírito Santo, de acordo com a vontade soberana dele, libertar os cativos e oprimidos do diabo. E mudar e entender a nossa mente que o poder está com Deus, não está com o diabo. Que o nosso destino está nas mãos de Deus e não na mão do diabo. Que ele é um derrotado, que ele já tem o tempo certo de desaparecer, mas nós temos o tempo certo para continuar na eternidade. Eu fiquei indignado, eu fiquei decepcionado e envergonhado quando eu estava orando ontem a Deus, nessas questões, porque eu queria e quero e vou alcançar ser este servo de Deus que está passando por essa fase, nessa geração, nessa terra, para demonstrar a glória de Deus por feitos, por resultados. Porque a palavra pregada, ela é seguida pelo poder do Espírito Santo em realizar obras no meio do povo de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, João 14, 12. Eu tenho mais textos aqui, mas vou parar por aqui. Eu gosto de falar da palavra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Fará. Quando Jesus disse, no presente, ele estava falando no futuro. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus já decretou isso, ele já determinou isso na minha e na sua vida. Fará. Esta é a palavra-chave. Fará. Ah, mas agora fará. É que tem caso que fará. Mas aquele demônio fará. Mas um câncer, né? Fará. O autismo fará. É que o casamento fará. Que a diabetes fará. A pressão alta fará. Ele não está relatando, ele está dizendo de obras, e ele fala que fará as obras que eu faço, e as fará maiores que essas. Aí você pega a Bíblia, os 4 evangelhos, e lê o que Jesus fez, aí você vai ter uma noção do que Jesus fez, e vai entender o que ele diz, você fará. Basta você crer, porque Deus nunca diz não a ninguém que vai até Ele com fé. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Cubra a tua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio que esta palavra, Pai, já se faz entendida no coração de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu peço a tua bênção, Senhor Deus, para que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a compreender e a colocar em nós o desejo cada vez mais de te buscar, de ter mais de ti na presença dele. Meu Deus, que nós possamos levar uma vida que não apague o teu Espírito, não entristeça o teu Espírito e nem afaste de nós o teu Espírito. E que nós continuemos na nossa jornada, Pai, apoiados no poder e autoridade do nome de Jesus, para submetermos todas as coisas a Ele, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, o nosso coração, para que o inimigo não semeie em nós, Pai, algo que nos desvie da atenção do Senhor.
Pai, perdoa os nossos pecados e gera em nós lágrimas de arrependimento e oração, para que possamos alegrar o teu coração, Senhor Deus. E temos uma vida com a luz de Jesus resplandecendo nessa terra, alcançando, Senhor Deus, como luz do mundo, o coração de todos aqueles nessa última hora, Pai, que são tidos como pródigos. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a resgatar essas almas feridas, machucadas, maltratadas, mal informadas, mal ensinadas, Pai. E que a tua palavra prevaleça sempre no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.